Ó, então, primeira coisa, assim, bem básica, é como você fazer um, uma espécie de frame, né? É um frame. Aqui, ó, eu aperto a letra B, vou dar o play. Isso aqui depois a gente vai ganhar muitas dimensões para isso daqui, tá? Eu te falei, é uma coisa bem básica, mas depois ela, no, dimensionalmente, isso vai ganhando desdobramentos e mais desdobramentos. Inclusive, shop, loja, tudo isso aqui tem a ver com isso aqui, tá? Ó, B. Dá um B? bounce e desce. Bounce e desce. Tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui, basicão. Isso, você chegou a ver a aula que eu mostrei? Depois a gente vai fazer aquele NPC que ele faz um movimento de correr em volta de algum local. Por exemplo, um NPC que ele tem uma vida igual aquele jogo que você andou curtindo, que eu também gostei, que é tipo. é, como é que chama o jogo lá? É NPCs Become Smart. Are Becoming Smart. Então você pode, Ah, os NPCs are became smart. é, por exemplo, você pode criar um personagem que ele está, por exemplo, com pressa, tipo o Coelho de Alice, e aí daqui a pouco você consegue abordar ele e ter um diálogo com ele. Então eu Hum, criei 4 pontos e fiz esses 4 pontos um personagem aleatório. Mas isso aí é para outra aula, não vou falar sobre isso agora não. Eu fiz só um comentário na aula que eu mandei gravado. Isso aí é uma coisa que eu vou ensinar na próxima aula. Mas aqui, olha só, o que que a gente tem então, tá? A gente tem isso aqui. O que que é isso aqui? Aqui, ó. Vamos entrar em. Vou desabilitar ele e começar um novo, tá? Para a gente fazer desde o começo. Starter GUI. GUI é sempre que eu falar GUI, tem a ver com essa questão de. Vou desabilitar ele aqui, ó. Enable, desabilitei. Toda vez que eu falo GUI, tem a ver com essas partes da HUD, que é como se fosse as informações que estão periféricas ao jogo, tá? Então, primeira coisa, clica aqui em Start GUI, vai no mais. peraí, ainda não abri o projeto, não tá carregando ainda. Ah, não, beleza. Quando você fala que eu posso continuar, você me avisa. Tá. Então, não tá abrindo. Tá, agora abriu. Tá, beleza. Primeira coisa é isso daqui, ô... Miguel, vamos junto. Vem aqui dentro de Hum, Starter GUI, sim. clica no maisinho. Aqui, ó, Uhum. eu já desabilitei o meu. Se no futuro você quiser desabilitar, aqui, ó, tenho já um Scream. Pega aqui um Scream GUI. Aham, Screen Key. Scream GUI, isso. No caso, eu tenho um outro aqui, ó, que eu apaguei. Quando você quiser apagar, é só você vir aqui no Enable, tira ele, tá? No caso, eu desabilitei porque eu quero fazer um projeto novo com você aqui. Beleza, aí agora dentro do Screen GUI, Uhum. frame, Tá. beleza. Você tá vendo que ele apareceu lá naquele cantinho lá lateral? Sim. Lá no cantinho lateral. Então, o que que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Primeira coisa, Anchor Point. Vou colocar 0,5 e 0,5, porque ele tem um aqui, ó, você pode andar com ele, ó. O Anchor, tá vendo que Ah. tem esse quadradinho aqui, ó? Primeira coisa que a gente vai fazer. Tá vendo que tem esse quadradinho aqui, ó? Diferente? Uhum. Esse é o Anchor Point. Você vai fazer o quê? Você vai vir no Anchor Point aqui, ó, e vai colocar 0,5, 0,5, para ele vir para o meio, para a gente trabalhar melhor. 0,5, 0,5. Tá.
Peraí. Mostrou aí. Ah, tá, entendi. Olha lá. Aí o que aconteceu? O endpoint ficou centralizado. Beleza. Agora, outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte. No position, a gente vai colocar, olha só como é que funciona aqui o position o position daqui. Lembra muito os jogos que a gente andou jogando, tá? As outras aulas que a gente andou fazendo. Aqui é zero, aqui ó, extremo esquerdo é zero e lá no final é um. Mesma coisa aqui no teto, é zero e um. Então, por exemplo, se você quer centralizado, você vai vir aqui no position, ó. Aqui o position, ó. Você vai clicar aqui para abrir. Você vai colocar 0,5. Aqui, ó. Você abre, aí vai aparecer x e y. Aí você coloca 0,5 Peraí. e, XY. e ponto 5. Aonde? Abre o position, vai aparecer x e y. Ah, position. Position. Tá embaixo de parent. Ah lá, olha Zero bem. ponto cinco, 0,5. O que aconteceu? Eu acabei de deixar o meu negócio bem. Eu acabei de deixar o meu botão bem centralizado. Então, isso é uma jogada. Ah, professor, mas eu queria que o meu frame ficasse no canto esquerdo. Você coloca, Não ficou centralizado, não. não está centralizado para você aí? Não, tipo, é pra ficar no meio ou é pra ficar num outro ponto? Não, aqui, ó, olha o meu. Tá vendo minha tela? Ah, tô vendo. O meu está centralizado, porque, na verdade, só o Explorer que está ali dentro ali, ó. O próprio. Ah, não, esquece, eu achei um outro jeito de centralizá-lo. Achou outro jeito? É, só uma vendo ele, daí vai aparecer uma certa vez até que vai aparecer duas que vão estar cruzando as outras. Mas você fez assim, olha aqui, olha para mim, você fez assim igual o meu aqui, ó, 0,5, 0,5? Quer dizer, 0,5,0, 0,5,0? Bem, no quando eu tava aqui, eu não tava conseguindo colocar Olha onde que eu fiz a o zero bolinha na aqui. Olha, vírgula. olha, olha para minha Mas tela. Olha o peraí. que eu fiz aqui, ó. Eu abri o position, apareceu x e y. Aí eu Ah, não, coloquei agora deu. 0,5,0, 0,5,0. Ah, agora deu. Legal. Então, esse ponto 5, aí você vai falar assim para mim: tá legal, professor, mas eu quero fazer uma espécie de informação, por exemplo, que fique no canto esquerdo aqui, ó. Eu quero uma coisa aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? No primeiro aqui, que é x, que é ponto 5, coloca, por exemplo, ponto 1. Olha lá, foi pro cantinho, olha lá. Porque você já sabe que x é lateral e y é altura. Então, você, caso eu quero deixar centralizado, vou deixar ponto 5. Beleza, tá? Tá ótimo, beleza, fechou. Essa parte aqui a gente matou. Agora você vai fazer um favor para mim. Dentro de frame, você vai clicar no mais de novo e vai criar um outro item dentro de frame chamado local script. Tá, criei. Beleza. Agora tem uma programação completa aqui que eu vou te mandando então aos poucos. Vou compartilhando com você aqui essa programação. Tá assim, ó. Primeira coisa, vou copiando para você enquanto eu vou fazendo o seguinte, eu vou pegando cada linha, vou te dando e vou fazendo comentários. Então, por exemplo, primeira linha é local UIS, que quer dizer exatamente esse UIS. Por que o UIS, professor? Porque é exatamente o nome do serviço que a gente está acionando. Olha lá, User Input Service. Então, o que a gente fez? A gente criou uma variável, toda vez, lembrando, né? Toda vez que a gente escreve local, a gente está declarando uma variável. Então, o IS é igual a game, dois pontos, get service, user, input service. Toda vez que a gente colocar assim, game, dois pontos, get service, a gente está acionando uma funcionalidade da biblioteca. Como se aqui a gente tivesse várias bibliotecas prontas e a gente não tivesse. Isso é muito bom criar jogo nos tempos atuais. Porque isso aqui, ó, que você acabou de ver, se fosse nos tempos antigos,
você ia ter que fazer uma programação absurda para chegar nesse nível. Aqui não. Você simplesmente invoca uma biblioteca, igual no Python, igual em qualquer dessas linguagens de programação moderna, e aí ele já te traz toda uma gama de serviços que você já tem de mão beijada. Então, User Input Service. O nome já fala, né? User Input Service, serviço do input, que é o comando, né? Do input é o comando, output é a resposta do computador, de usuário. Então, serviço de comando do usuário. Vamos criar uma segunda variável chamada OpenKey. E aí eu coloquei aqui, ó, igual enum.getCodeB. Nessa programação específica, ô Miguel, a gente vai determinar que a tecla B de button é que vai ser a função, tá? Ah, professor, mas eu quero a letra J. Tudo bem, você pode ir lá e simplesmente trocar o B pelo J. Mas tem que ser maiúsculo. Coloquei para você, então, a segunda linha de código, local OpenKey, então o nome já fala, né? É tecla que aciona, né? Que abre. Aí depois local frame. Toda vez que a gente tem um script, normalmente, a gente tem que colocar esse script.parent. Por quê? Porque o script, na verdade, ele sempre é um filho. O script aqui no... O script no Roblox, ele sempre é filho do objeto que a gente quer. Então, por exemplo, você está trabalhando no frame. Automaticamente, quando você cria um script, esse script automaticamente é filho do frame, no caso aqui, desse exemplo. Então, você precisa de colocar isso aqui, ó. Frame igual a script.part. É como se você tivesse falando. É uma coisa que quase todos os códigos têm. Quando você coloca script.parent, você está falando assim: essa variável refere-se ao meu pai. Então, frm de frame, script.parent. Então, assim, toda vez que você fala do pai, que é exatamente o objeto em questão, você vai usar frm. Então, quer dizer, estou referindo ao meu pai com frm. Meu pai é o objeto importante do contexto aqui. Porque o script é filho, então pai é que é o importante. No caso, o que é importante aqui é o frame. O frame que vai fazer tudo. Vai aparecer, vai sumir. Então, quando você escreve script.parent, estou falando assim. Estamos tratando do objeto em si, o objeto de verdade, que é o centro desse script. Então, assim, script.parent quase todos têm. E vamos fazer também um bool, aqui é bool. É engraçado, né? Que no C Sharp, você colocaria bool, aí você colocaria string, você colocaria int, colocaria float. Aqui não. Aqui todas as variáveis têm o nome de local. E o que determina o que é local é exatamente o final. Por exemplo, se você escreveu true, automaticamente é booleano. Então, local sempre vai repetir. A mesma coisa no Java, de você escrever var, var. Então, no C Sharp do Unity é diferente. Você começa explicando qual que é a variável, se é int, se é float. Beleza, então aqui, ó, local is open igual a true. Então, o booleano, verdadeiro ou falso. Então, local is open igual a true. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou mandando para você ter um pouco de tranquilidade aí para Ah, não, tô copiando aqui de boas. não errar. O ideal é você escrever, porque Eu tô normalmente. escrevendo. Ah, isso é ótimo, muito bom. Já Porque. tô no ali do Ah, você já Firm tá. Trim Position, o Ah, DIM. ótimo, ótimo. Então, olha só, deixa eu só te fazer só um pedido. Quando eu estudei isso, a gente primeiro vai fazer, ó, faz um favor para mim, cara. Essa parte aqui você não precisa fazer. Do, tipo assim, sabe? Esse bounce, esse bounce que você tá vendo, ele não é obrigatório. Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: eu quero te mostrar o projeto com e sem o bounce. Então, tipo, o que eu tô querendo dizer na verdade? Se você faz isso aqui, ó, eu vou fazer ele todo e depois eu vou te mostrar de uma forma resumida, sem o bounce, porque esse bounce é aquela tremidinha que dá quando você clica nele. Esse bounce aqui
quando eu estudei essa aula, a gente parou aqui, ó, parou aqui. Essa parte não tinha, ó. Essa parte não tinha. E nessa daqui, ó. Para fazer o movimento seco. Movimento seco. Ele só sobe e desce. Essa parte apaga. Aí, depois, o professor falou assim: ah, vamos aprender a fazer o balsa, que é tipo aquele movimento elástico, que ele dá uma balançadinha como se fosse se joga nas cordas, como se fosse é como se ele estivesse encostando num elástico de ringue, de boxe, para dar um impulso. Então ele dá aquela balançadinha, tipo ele ganha uma elasticidade, que é divertida, mas não é obrigatória. Então, isso é legal de você saber, que isso aqui, ó, não é uma coisa obrigatória. A gente pode tirar e fica um movimento mais seco. Mas vamos devagar, então. Aqui a gente criou uma função, lembrando, função aqui, ó, sempre tem que ser declarada lá embaixo. Olha aqui, ó, local function. Toda vez que você vê a palavra function, você vai, aqui no caso, chama onInput. Você vai ver que sempre que existe a função, automaticamente lá embaixo existe alguma forma dessa função ser acionada. Porque se você faz a função e não usa, é como se não é a mesma coisa da função no make code. Se você não vai lá e coloca o call, acabou, não tem função. Então isso aqui, ó, é como se fosse o call do make code. Sempre que você vê função, isso é importante você saber. Se você cria uma função, você tem que invocar essa função. Se ele não tivesse feito, se ele não tivesse feito isso aqui embaixo, ó, não adianta nada ter criado a função, porque a função por si só ela não faz nada. Igual no make code. Você tem que, tipo, você tem que ter o call para fazer a coisa funcionar de verdade. Então, lembra sempre disso. Se eu fizer uma função, eu tenho que ativar ela através de uma palavra de ordem. Então, aqui, o local function on input, aí escrevi input, né? Esse input aqui, ó, é uma variável. Também foi criado aqui. Aí aqui, ó, se input ponto keycode igual. Lembrando, né? Aqui é igual no C Sharp. Igual simples é para declarar variável. Igual é comparação. Comparação, se você quer trabalhar comparação, nas duas linguagens de programação que você está aprendendo, C Sharp e Lua, é igual. Uma igual comum é para declarar variável, igual aqui em cima. Então aqui está fazendo sentido de comparação. Se input.keycode igual open key, olha lá, ó, open key é o B, open key aqui está falando o quê? Tecla B está apertada. Então, then, aí tem aqui, ó, if is open, then, se for true, cara, se for true. Dois if um seguido do outro. Além de apertar a tecla B, open key. Além disso, se is open, quando ele fala is open, automaticamente está falando de ser true. Porque is open, quando escreve só is open, ele já está partindo do true. Então, faz esse frame, twin position, interpolação. Twin, né? É como se fosse um movimento. Interpolação. Você está num ponto e vai até o outro. O twin position, o DI, isso aqui, ó, isso aqui é uma sintaxe, né? A gente chama, é tipo uma convenção da programação. O DIM 2.new. E aí você coloca aqui o movimento. Veja bem, 0.5, 0, menos 3 foi para onde aqui, ó? Isso aqui, ó, é o movimento de ir lá para o norte. Passou da tela, saiu da tela e foi lá para o norte, menos 3. Lembra que eu te falei que é 0? Se fosse 0, ia parar lá no final. Como foi menos 3, é para passar mesmo. E resumidamente é assim, né? Só para ilustrar melhor essa coisa. Como se fosse assim. Aqui está a tela. Aqui é 0. Menos 3 é aqui, ó. E aqui é o centro. Então, passou. Passar. Ah, professor, mas então você quer dizer que se eu tirar esse menos 3 aqui e colocar 0, ele vai ficar rente. Exatamente, vai ficar rente, vai ficar uma pontinha aparecendo. É bom depois você fazer esses testes para você ver as coisas funcionando. Então, se você tira esse menos 3 e coloca 0, ele vai bater no teto. Ele dá uma batidinha no teto, mas não some. Mas no caso, a gente quer que some, a gente quer que ele desapareça indo além da tela, lá para cima. E aí voltou, porque olha aqui, ó, voltou para menos 5, que quer dizer, voltou para o 5, quer dizer o quê? Voltou para o centro. Ah, professor, eu queria que quando ele voltasse para o rodapé lá embaixo. Aí é 1. Vou colocar aqui 1, por exemplo, ó. Você vai ver que na hora que você apertar B para subir, na hora que você aperta B para voltar, ele vai bater lá no chão. Por quê? Porque
porque ponto 5 é meio, ponto um é extremo sul. Então é legal você brincar com esses parâmetros para você entender de verdade. E aí tem o else. O else é o quê? Caso contrário, né? Se isso aqui não for verdadeiro, ó, se isso aqui não for verdadeiro, aí ele fica no, ele faz isso aqui, ó, de descer por cento. E is open igual igual not is open. Aqui, ó, aqui fez o fechou aqui o if, né? E aqui, ó, is open igual not is open. Então quer dizer o quê? Isso aqui é uma contrário a isso aqui, ó. Virou falso. Então aqui a gente acabou de determinar que ele é falso. Quando ele sobe, Tá, eu já coloquei o código. legal. Aí aqui, ó, só para ter aí, coloca dois ends aqui, e aqui, ó, o is.startBegun, dois pontos connect, com input. Beleza, agora, se você quiser, você vem aqui dar o play. Meu jogo tá bem simples aí. B. Quê? Ah, o cubo pulou. Agora faz um favor para mim. Mexe no código, pega esse comentário aí, pega isso aqui, ó, depois você pode voltar. Pega essa parte aqui e arranca fora, ó. Qual? In, bounce, até o true. Mas tem que manter o último parênteses, tá? Uhum. Tem que ter o parênteses duplo no final. Peraí, volta no código que eu tava testando coisa aqui no jogo. Ah, Estou aqui tentando ver por que o meu não está funcionando. Acabei de ver que o novo que eu fiz, está totalmente Hello World ainda. Apaga tudo depois aqui, ó, depois do zero parênteses, apaga tudo tá. e deixa só, olha lá, então como é que ficou. Vai apagar resumidamente, né? Essa questão que fala do bounce e tal. Aí você vai ver que é a mesma coisa, porém no fundo, o que você tem de verdade é um movimento mais seco. Não tem aquele bouncezinho. E aquele bouncezinho também depois você pode mexer, viu? Mexe à vontade. Olha lá, tá seco, tá vendo? Olha para minha tela. Tá um movimento sem bounce. Aí a gente vai dar uma dimensão bem maior para isso daqui nas próximas aulas. A gente Ah, vai... não, mas tá top. Tem como, tipo, fazer meio que uma lojinha nisso aí? Tem, exatamente. Aí olha só, outra coisa que eu quero te mostrar aqui nesse bounce, ó. Se você quiser, você pode mexer nele, fazer mais as alterações, tá? Por exemplo, você poderia muito bem não querer que esse bounce desaparecesse. Por exemplo, você chega aqui, ó, no lugar do. Não quero que ele desapareça, professor, eu quero que ele fique no lá no topo, lá no cabeçalho, lá em cima. Em vez de ser ponto, em vez de ser ponto
3, aqui menos ponto 3, você vai colocar ponto 1. Então, um exemplo. Ponto 3, ponto 1, porque eu mudei para ponto 1. Aí agora o que vai acontecer? Ele vai ficar na tela na parte superior, como se você estivesse mantendo o menu. Se fosse o menu, ele não estaria saindo da tela, ele estaria só sendo deslocado para uma área e você pode continuar vendo ele. Ó. Eu mexi no. Tô com dois scripts. Aí eu fico mexendo no errado. Olha lá, mexi no errado. Mexi no ponto 1. Eu queria mexer no errado. Então, é legal você ir brincando um pouco nessa parte. A gente vai trabalhar um pouco sim, a gente vai avançar nisso daí, ô Miguel. Eu tô numa sequência aqui, coisas legais para te mostrar ao longo pra você fazer uns projetos bem legais aí no Roblox. Olha lá. Ponto 1, ele só levanta, mas ele não sai da tela. Se fosse um menu fixo, você podia trabalhar com isso então. Ou então, para ficar melhor ainda, coloca 0. Aí ele sobe de verdade para ficar bem encaixadinho lá em cima. Você coloca Hum, 0, você coloca 0, ele vai ficar do jeito que ele vai ficar bem coladinho na parte superior. Vou mostrar para você. Olha lá, ó. Olha lá. Ficou bem certinho na parte superior. Ó. Eu coloquei 0. Então, olha aqui o que eu fiz aqui. No lugar do menos 3, eu coloquei 0. Quer dizer, ficou encostadinho certinho no topo. Dependendo do projeto, você gostaria de fazer. Dependendo do projeto, você vai querer fazer assim. Então, é legal não simplesmente copiar os parâmetros na Tora, assim, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, mas brincar com os parâmetros, porque desse jeito você aprende muito mais. Você... Você mostra aí o código daí com zero? Ah, tá. Coloquei o 0 aqui, ó. Olha lá, ficou menos 5,0000. No Ah, tá. primeiro clean position, ficou menos 5,0000. Ô, Miguel, tá falando que já tá caindo a aula, a gente se vê então na próxima aula, tá bom? Tá. Abraço. Até. Valeu.